Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal sobre lendas e histórias sobrenaturais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das lendas mais populares do Brasil, a lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem é uma das mais conhecidas e populares na cultura popular em todo o mundo. Existem muitas versões dessa história, mas em geral, ela conta a história de uma criatura que é metade homem, metade lobo. A origem da lenda do lobisomem é incerta, mas acredita-se que tenha surgido na Europa medieval, onde a crença em seres mitológicos e sobrenaturais era bastante comum. A palavra lobisomem vem do latim lupus, que significa lobo, e hominis, que significa homem. Existem muitas histórias diferentes sobre como uma pessoa se torna um lobisomem. Em algumas versões, a maldição é transmitida de pai para filho, enquanto em outras, é necessário ser mordido ou arranhado por um lobisomem para se transformar em um. A lenda do lobisomem também está associada à lua cheia. De acordo com a lenda, a transformação em um lobisomem só ocorre durante a lua cheia, quando a criatura se torna agressiva e perigosa. A lenda do lobisomem foi imortalizada na literatura e no cinema, com muitos livros, filmes e programas de televisão contando histórias sobre essas criaturas sobrenaturais. Ainda hoje, a lenda do lobisomem é uma das mais populares na cultura popular em todo o mundo. A lenda do lobisomem também tem presença no folclore brasileiro, principalmente na região nordeste do país. No Brasil, a criatura é chamada de lobisomem ou lobisomem. A história do lobisomem brasileiro tem algumas diferenças em relação à lenda europeia. No Brasil, o lobisomem é muitas vezes visto como uma pessoa comum que se transforma em um lobo gigante durante a noite. Disse que a transformação ocorre após um pacto com o diabo ou por causa de um feitiço lançado por um bruxo ou feiticeiro. Há muitas histórias sobre lobisomens brasileiros. Uma das mais conhecidas é a lenda do lobisomem de Friburgo, que teria aterrorizado a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no início do século XX. Segundo a lenda, um homem chamado Manuel dos Santos teria se transformado em um lobisomem e passado a atacar as pessoas durante a noite. A criatura só teria sido morta após uma grande caçada liderada pelo delegado da cidade. Além disso, a lenda do lobisomem no Brasil também está associada à cultura indígena. Em algumas tribos, o lobisomem é visto como um ser sobrenatural, que protege a floresta e as aldeias indígenas. Em outras, é considerado um ser malévolo, que deve ser evitado a todo custo. A lenda do lobisomem brasileiro ainda é muito popular e inspira muitas histórias e lendas na cultura popular do país. As histórias populares de lobisomens variam bastante de região para região, mas todas elas compartilham a ideia de que essa criatura mítica é uma ameaça à segurança das pessoas durante a noite. Aqui estão algumas das histórias mais populares sobre lobisomens. A lenda do lobisomem de Friburgo, Brasil. Como mencionado anteriormente, essa história fala de um homem chamado Manuel dos Santos, que teria se transformado em um lobisomem e aterrorizado a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no início do século XX. A lenda do lobisomem de Bedburg, da Alemanha. Essa história é uma das mais famosas na Europa e conta a história de um nobre alemão do século XVI que teria se transformado em um lobisomem e assassinado várias pessoas. Ele foi capturado e executado em público. A lenda do lobisomem de Gévaudan, França. Essa história fala de uma criatura misteriosa que aterrorizou a região de Gévaudan, na França, no século XVIII. A criatura teria matado mais de 100 pessoas antes de ser finalmente morta por um caçador. A lenda do lobisomem de Navarra, Espanha. Essa história fala de uma família nobre espanhola que teria sido amaldiçoada por um padre. Todos os membros da família teriam se transformado em lobisomens e só seriam libertados da maldição se conseguissem sobreviver por 7 anos sem matar ninguém. A lenda do lobisomem de Espinar, Espanha. Essa história fala de um pastor que teria sido amaldiçoado por um padre e se transformado em um lobisomem. Ele teria aterrorizado a região de Espinar, na Espanha, até ser morto por um caçador. Embora a lenda do lobisomem seja uma história fascinante, não há evidências científicas que comprovem a existência dessas criaturas sobrenaturais. Entretanto,
É possível que algumas pessoas possam sofrer de uma condição psicológica conhecida como licantropia clínica, em que a pessoa acredita ser capaz de se transformar em animais, como lobos. E aí, o que vocês acharam da lenda do lobisomem? Vocês já ouviram falar de outras lendas sobrenaturais populares no Brasil? Deixem suas sugestões nos comentários abaixo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!